Conceito básico de família: conjunto de pessoas que possui grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Até outrora, uma família tradicional era formada normalmente pelo pai e a mãe, unidos por um matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear. A partir de qual momento a humanidade começou a ter esse conceito transformado na prática? Quais foram as transformações nos relacionamentos interpessoais no seio familiar e quais as consequências? É o que vamos desvendar aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga e psicanalista Ruth Blay Levinsky, coordenadora do Congresso Internacional de Psicanálise de Casal e Família. Como vai, Ruth? Tudo bem? Tudo bem, você. Obrigada pelo convite. E do outro lado da bancada aqui do Mentalistas, o doutor em História pela FEFELET da USP, Fernando Hamed, professor titular da Faculdade de Comunicação da FAP. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania, mas quando a filha quer fugir de casa... Bom, essa música que a gente ouviu agora do Titãs, Família, tem tudo a ver com o nosso bate-papo, né? Com certeza. Na letra da música eles até falam assim, papai, mamãe, titia, né? Almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. É a música mais do que conhecida para ilustrar um pouco mais esse nosso bate-papo, falar do conceito de família. Antes da gente falar das implicações e das consequências das transformações, esse conceito de família básico ainda é pertinente nos dias atuais, Fernando? Qual que é a análise que dá pra gente fazer? Bom, primeiro, assim, eu diria para você, o conceito de família que a gente opera aí no século XX, que de alguma forma ressoa agora no século XXI, ele é bem novo do ponto de vista de história, né? Então a gente está falando de algo assim que foi se aclimatando e foi se formatando num período pós-Revolução Francesa, né? A ascensão da ideia do cidadão, das leis, do Estado garantidor de leis, inclusive leis de herança e tudo mais, né? E outro momento que é fundamental aí é o século XIX, período vitoriano, por exemplo, né? Que a gente tem essa concepção de família burguesa no sentido, por exemplo, de pai, mãe, os filhos, como na música dos Titãs, né? É esse tipo de formação, então ele entra no 19, chega ao 20 e está, ao que parece, sofrendo muitos solavancos nos últimos anos, início do século XXI aí. Com certeza. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o dicionário UAS fez uma pesquisa aqui na população brasileira no sentido de atualizar o verbete sobre família no dicionário. Eu até trouxe aqui para falar para vocês. Que legal, vamos lá. E eles chegaram à seguinte conclusão depois de várias enquetes. Família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Sim. Então, acho que a gente já vê, de acordo com o que o Fernando falou, quantas mudanças, né, existem na contemporaneidade e o que hoje a gente entende por família já não é mais aquele conceito, né? Um homem e uma mulher se casam, têm filhos, tem a questão da consanguinidade, isto já não aparece mais. Seguramente. Para que isso viesse a ocorrer, a gente tem algumas transformações também que são imensas no século XX, né? Por exemplo? Eu lembraria de três, né? Primeiro, o movimento feminista, né? A primeira onda do movimento feminista, as sufragettes, né? Women for Vote lá na Inglaterra, a segunda década de 60 e uma terceira que a gente vive agora que pega um lado mais multicultural, né? A segunda grande questão, eu entendo também, é enriquecimento no mundo ocidental, né? Pós-revolução industrial, século XX, e em especial educação. Então, e aí eu estou pensando em educação da mulher, em especial. O que a gente vai acompanhar no século XX, início do século XXI, que a gente está vendo hoje aí, que a gente constata, é uma absoluta equiparação entre homens e mulheres no que diz respeito às perspectivas e possibilidades de trabalho e de sucesso e tudo mais. E a terceira eu entendo que é a pílula anticoncepcional. Uma coisa que eu acho que é interessante aí dentro dessa primeira explanação de vocês
é até o que a Ruth trouxe, né? O núcleo social, pessoas unidas pelo afeto. Não se fala nem de gênero nesse novo conceito de família, né? Que você traz pra gente. Não se fala pai, mãe e filhos. Falam pessoas unidas pelo afeto. E aí o professor Fernando falando a respeito da ascensão da mulher, né? Essa questão da independência, vinda já do século XX pra cá. Até que ponto essa questão do gênero é o grande cerne dessas transformações? Você tem uma mulher que muda totalmente o comportamento dentro e fora de casa. Como é que essas questões de gênero são responsáveis pela transformação da família? Olha, de fato, eu acho que mudou muito a definição e do conceito de família, e a questão de gênero, a gente vê o grande movimento social hoje em termos de estar trabalhando no aspecto preventivo de não haver preconceitos e de se aceitar, não é bem o caso, mas de se aceitar melhor a questão dos preconceitos. E nós temos um grande número de configurações veiculares existentes hoje em dia que se entende por família. Então, podem ser 2 homens, 2 mulheres, podem ser polifamílias, né? Que na internet a gente tem até o termo poliamores, e que, de repente, as pessoas entendem que vivem em família por compartilharem afetos. É uma definição que, às vezes, a gente tem um certo estranhamento dentro da visão tradicional, mas nós estamos vivendo definitivamente no século XXI todas essas questões que aparecem na clínica, e, às vezes, um casal heterossexual que, no meio do caminho, um deles se define por outro gênero, e como é que se lida com os filhos e como é que se faz na sociedade. Então, são questões relativamente novas, mas presentes no mundo atual. Né? E o professor, até que ponto a gente carrega essa herança histórica, né, cultural, de que o modelo familiar tradicional, ele é o correto, né? A partir de qual momento não se tem mais isso de certo e errado? Porque a gente carrega muita coisa, né? Que vem dos antepassados, né? Como é que você avalia? Carregamos muitas coisas. Existem aqueles que vão numa linha, por exemplo, da psicologia evolucionista, neodarwinista, né? Que vai observar heranças aí, né? De certa forma, aí, opções da seleção natural, né? Mas o próprio fato da gente estar aqui conversando e de certa forma, opondo, né, 2 lados, uma família, entre aspas, tradicional para uma outra que está mudando, já é um indicativo da presença, da permanência, né, desses aspectos aí, que remontam a uma configuração mais delimitada do conceito de família, né? O século XX e essa entrada do XXI parece propor para a gente um lado vertiginoso, né, quando a gente pensa nessa configuração aí da família, pai, mãe, como da música aí que foi mencionada dos Titãs, né? A gente que está no contato, né, com jovens, né, alunos, etc., você vai, a cada instante, assim, você vai sendo checado, né, você vai sendo colocado em dúvida se por um acaso você traz essas configurações muito precisas, né? Talvez o século XX apresentasse referenciais, né, maiores, que eram encontrados na forma da lei, nos cultos, nos lados mais tradicionais, né? Tinha a participação da religião também, né? Que no século XXI, a gente sabe que tem, né, os fundamentalistas, os religiosos, mas a gente pensando, por exemplo, num contexto de abertura maior, né? São Paulo, grandes cidades do Ocidente, você percebe que não tem mais essa referência também quanto ao que é o seu pai, porque a mãe cumpre essa função, de repente, não tem um conceito preciso quanto ao que é ser mãe. Vou intuindo um pouco que também já não tem grande precisão entre o que é definir-se como homem, definir-se como mulher. Eu diria, complementando um pouco o que o Fernando falou anteriormente, né, que você colocou 3 fatores que podem ser responsáveis por grandes mudanças, eu acho que um outro que eu acrescentaria é a questão da comunicação, a facilidade da comunicação através da internet, onde de repente a globalização tirou assim fronteiras que de alguma forma ampliam muito, né, todas essas vivências. Por exemplo, falando em questão de música que você trouxe dos Titãs, por coincidência, eu vou apresentar um trabalho nesse congresso que você mencionou,
onde eu pego trechos de músicas e eu tenho notado que, por exemplo, pegando músicas brasileiras, tá? Que mais ou menos de 1960 até 80, eventualmente 90, o tema família das letras das músicas era muito presente nos sambas. Mesmo? Se você pegar as músicas mais atuais, você tem temas ligados à violência, à droga, a desamparo, à solidão. Então, é muito interessante como através da arte, que o artista tem essa sensibilidade de captar e devolver isto de uma forma artística, como isto vai mostrando a cultura atual. Então, por isso que muda também, mudou o conceito de família, e eu acho que a gente está sempre, né, em constante transformação. Dizer, mas na minha época, naquela época era assim, hoje é diferente, mas não significa ser melhor ou pior. A gente vai se transformando, né? Eu concordo. É interessante, né? Aproveitando esse mote da música, seria algo como se a gente pegasse algumas séries também, né? Então você tem assim, sei lá, A Feiticeira, década de 60, né? Esse tipo de coisa, aquela configuração de família, as várias temporadas você vai acompanhando o nascimento da filha, do filho, né? E você pegar hoje How I Met Your Mother, por exemplo, é uma série que faz muito sucesso aí com o pessoal aí de 16, 17, ou mesmo Breaking Bad, ou algumas outras séries. Eu acho interessante. A arte repercute absolutamente. Ela mesmo. mostra, né, Sim. exatamente o que está acontecendo na cultura, né? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Vamos para o segundo bloco aqui do Mentalistas, falando sobre as novas configurações familiares. Eu recebo aqui no estúdio da Arte Estadão a Ruth Blay-Levinsky, coordenadora do Congresso Internacional de Psicanálise de Casal e Família, e o doutor em História, Fernando Amédica, professor titular da Faculdade de Comunicação da FAAP. E a gente volta daqui a pouquinho. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. No bloco anterior a gente falou sobre essas questões até das configurações familiares. O Fernando trouxe essa questão do papel de pai e mãe, né? Eu queria saber do ponto de vista da psicanálise e eu fico muito curiosa em saber o que Freud diria se estivesse vivo, hein, Ruth, com essa nova configuração familiar, papel de pai, papel de mãe. O que você pode trazer pra gente dessas relações, hein? Olha, eu acho que o Freud, para a época dele, foi um grande inovador, né? Ele realmente trouxe, assim, uma mudança de compreensão da mente humana muito grande. Eu acho que ele estaria acompanhando. Mas, enfim, o que a gente poderia falar de configuração vincular hoje não envolve, como envolvia antes, questão de gênero. Então, você pode ter várias combinações. Então, são dois homens que se amam, duas mulheres. Não sei se vocês lembram, mas aqui no Brasil teve um caso muito interessante de um casal onde a mulher, pela internet, começa a travar conhecimento com uma outra mulher e ela acaba se apaixonando por esta mulher e traz esta mulher para apresentar para o marido. O marido também acaba se apaixonando e eles vivem a três há muitos anos, a ponto dele ter solicitado ao juiz que quando ele morresse ele queria que as duas recebessem herança sobre os bens familiares. Então, são questões novas que a gente tem que aprender a pensar, a ver como conduzir, né, as coisas, porque estão aí, elas existem e é assim. O que eu acho importante dentro da psicanálise que você perguntou é que função cada um ocupa na família. Porque podem ser dois homens, mas um pode ocupar uma função mais maternal e o outro mais uma função paterna. Como são essas funções maternais e paternas, sendo que o homem, muitas vezes, Fernando, Sim. troca a fralda do bebê, enquanto a mulher trabalha fora, né? Cada vez mais. Como se dá essa função de maternar? Hein? Então, uma vez eu conversando com um casal de gays, eles me falaram que queriam muito ter um filho.
mas o desejo era de um ter filho e o outro não fazia muita questão. Então, quando eu digo essa questão maternal, é assim, esse desejo de querer ter um filho. Então, o que aconteceu? Este que queria ter um filho doou o seu espermatozoide para uma mulher que serviu de barriga de aluguel, o bebê nasceu e os dois acabaram criando essa criança como pais E aí eu acho que isso que você trouxe do homem também eu acho que é uma mudança interessante, eu acho que para melhor até, porque hoje o homem participa mais ativamente da vida familiar, da vida da casa inclusive, né? Ajuda na cozinha, coisa que antes tinha um machismo assim bem presente, né? Nesse sentido, eu acho que até o homem ele participa mais. Então, independe a função, e às vezes até os dois podem ter, uma função mais maternal, de por exemplo, ir lá, cuidar do filho, trocar fralda e tal, e ora muda e é o outro. Agora, o importante, eu acho que é a constituição do núcleo familiar, que essa criança sinta uma confiança, sinta um cuidado, sinta uma presença. Assim, do ponto de vista da história, né? Então aí como historiador, a gente se depara assim com um relativismo o tempo todo, né? Porque, por exemplo, o historiador opera com a ideia de que a família tem uma história social da família, né? Por isso que eu falei aí no começo que a maneira que a gente trabalha com família hoje, ela é nova na história, né? Se eu pegar a história pré-história para frente, assim, esse período paleolítico, por exemplo, o mais difícil seguramente seria encontrar um pai, né? Então as mulheres teriam muitos filhos e dificilmente a figura paterna ficaria com ela, né? Depois você entra, dando grandes saltos assim, você pega uma configuração de família que é significativa, que é em Roma, né? Mas ela está identificada com uma elite, né? Com uma classe aí de elite que são os patrícios. Aí inicia-se uma outra história, que é assim, aquele que tem designativo de nobreza, por exemplo, né? Ele fará questão de saber de quem que ele é filho, quem é o avô dele, que são os sobrenomes, né? Júlio César, aquele papo todo, né? Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, de quem não é patrício, a configuração é muito mais solta do que a gente imagina hoje, né? E assim vai, até chegar aí, por exemplo, Idade Média, né? A gente tomando um pouco Game of Thrones, né? Que é uma certa apropriação meio que medieval, assim, entre aspas, né? Olha, dificilmente eu acho assim que seria muito difícil encontrar algo como famílias permanecendo juntas, né? Então, uma coisa mais caótica. Eu estou dizendo tudo isso para colocar, tem situações que estão mudando hoje, por exemplo, que eu acho que fica difícil sacar, assim, e um pouco valorar se elas estão indo para o bem ou para o mal, mas de fato elas existem. Isso que foi dito agora, assim, né? Então, mudou completamente, né? Que está aí no dicionário, está no verbete do dicionário, né? Repercute uma mudança recente nossa, né? E mudou num curto espaço de tempo, não é não, Fernando? Então, aí tá, por exemplo, história novamente, né? Tem um jargão que se diz assim, você pega 50 anos do século XX, eles são comparáveis, de repente, com 800 da Idade Média, né? O quê? Porque mudança traz mudança e mudança. A gente é pautado por isso, né? O nosso tempo de 24 horas aí, que parece assim, ele parece de 12, né? Quando, de repente, se nós fôssemos medievais, o dia nosso, acho que a sensação que a gente teria era que ele duraria uma semana, né? Então, o século XX, ele foi, vamos dizer, generoso aí, em termos de transformações, mudanças, né? Então, as coisas a gente tem a sensação de que tudo vai muito rápido mesmo. E essa mudança pode interferir também no cumprimento dos papéis dentro da família, né? Sem a questão do gênero mesmo, né? Sim, então, assim, claro. Relação entre companheiro e companheira, ou companheiros, ou filhos. Quais são as mudanças que a gente pode notar nessa... Então, pegando um pouquinho o gancho que ele falou, e eu já entro no que você está colocando. Essa questão da velocidade com que as coisas acontecem, né? Pegando pelo viés emocional, também é muito complicado, porque são tantas informações ao mesmo tempo que a mente vai recebendo, que para metabolizar todas estas ideias também é complicado. Então,
pegando o que você me perguntou, por exemplo, uma das questões hoje que é muito debatida em termos de família é a questão dos limites. O limite, por exemplo, em casa, o limite na sociedade, na escola. E uma das vertentes da psicanálise, não são todos que partilham dessa ideia, eu pessoalmente gosto muito desse viés, que é o seguinte: antes a psicanálise era baseada muito no mundo interno só. Então, era tudo que internamente o indivíduo ou recebia por heranças transgeracionais, os modelos de identificação, e que continuam ainda hoje, isto é clássico. Mas hoje se percebe o peso que a cultura tem também na formação de modelos. Então, não fica restrito mais só à visão intrapsíquica, mas a questão da cultura, se a gente pegar, por exemplo, a pessoa está dirigindo, é proibido, então, andar numa velocidade maior. Ele fala, eu vou mesmo, porque não vai me acontecer nada. Quer dizer, se você não tiver uma regra, um limite claro e que aquilo que você faz tem a sua consequência, você vai internalizando um valor na cultura que eu faço porque tudo pode, não vai acontecer nada. Sim. Então, eu acho que essas questões hoje, elas são muito presentes na contemporaneidade. Então, a gente vê no mundo político, a gente vê Sim. nas escolas e dentro das famílias, que às vezes têm muita dificuldade de colocar limite para os seus filhos e que, de repente, isto cria, principalmente na criança pequena, uma situação de angústia e de desamparo, porque ela precisa que alguém fale, não pode. Né? E hoje em dia parece que existe essa dificuldade, ou porque a mulher também trabalha fora muitas horas, Sim. muitas vezes a escola ocupa um papel da família, né? Porque a criança fica mais tempo fora de casa do que dentro. Então, é uma série de fatores, né, que estão contribuindo. Parece, sim, que tomando o conceito de família, poderíamos tomar outros, né, que eram conceitos mais seguros para uma geração, para gerações anteriores, de repente para nossos avós era um conceito mais seguro. Tomando esse conceito, parece que ele volatilizou, ele não suportou a velocidade do tempo aí mesmo, né? Eu acho que é bem colocado o que você disse. E aí, mesmo estabelecendo proximidade com o que você falou anteriormente, que é esse comércio das ideias pela internet, né, que é uma coisa nunca antes vista, né? Então, assim, uma explosão de modelos e referências, né? Então, pela internet você está vendo circuito de celebridade, você está vendo, sei lá, o seu ator, atriz preferido da série e tal, que está tomando atitudes completamente diferentes, desvinculadas de referências passadas aí com relação à família, sabe? Então, Kim Kardashian, por exemplo, é uma referência entre ali, vai um pacote de atitudes, valores, etc., que está mexendo com a cabeça, principalmente dos mais jovens, seguramente, né? É interessante, eu estou me lembrando que uma vez vi uma cena que me chamou a atenção, de uma família sentada, tinha um carrinho de bebê, o pai, a mãe e os 2 filhos. Os 2 filhos estavam cada um com seu tablet na mão, Sim. O pai estava com o telefone, a mãe também, e o pai empurrando com o pé o carrinho do bebê. Então você fala assim, bom, esta é a modernidade. Ou você vai num restaurante hoje, né? Você vê casais que vão jantar, cada um lá com o seu celular, olhando. Quer dizer, a parte, vamos dizer, do contato, da intimidade, isto tem mudado muito. Total. Né? Eu fico pensando se no curso da história isso uma hora não vai mudar. Por que eu estou trazendo essa questão aqui? Porque até, sei lá, uns 10, 20 anos atrás, os jovens, principalmente os meninos, não poderiam ser virgens até uma certa idade, né? Tinha a cobrança dos amiguinhos e tudo mais. Depois a gente observou o movimento dos jovens em que ser virgem era importante agora, em poucos anos atrás. Sim. A história é um pouco cíclica, não é, Fernanda? As coisas não voltam. Tem Depois, assim, tem esse cenário mesmo, né, da tecnologia. Mas será que um belo dia, essa família, que cada uma estava com o seu dispositivo eletrônico, não vai jogar cada um esse aparelho pro alto e falar, quer saber?
Vamos bater um papo aqui, à luz de velas, acabou a Bater energia em casa, lance vamos meio conversar. Contra a cultura hippie, Será pode que ser não que volte. tem? O que você acha, Não, Fernando? assim, o lance cíclico é uma das, né, quando a gente pensa na história, assim, uma das hipóteses, né? O que é difícil, sem dúvida, não é prever, e aí não é isso papel aí. do historiador, deixa para os profetas. Não, é. Mas, assim, o que você percebe, por isso que eu te falei, assim, né? O contato com a história, e mesmo com a psicanálise, seguramente, vai apontando pra gente uma impermanência, né? Agora, é claro, enquanto você está vivo, né? E que vivamos muito, você está convivendo com coisas, essas, sei lá, essas coisas te atormentam. A ansiedade é uma era da ansiedade, né? Que a gente vive também. Mas assim, seguramente as coisas vão... A gente não sabe para onde vai, né? Mas elas vão sofrendo alterações aí, né? Seguramente. Por isso que eu acho assim um perigo a gente criar um valor sobre isso, se é bom ou se sim, é mal. Total. Porque a coisa vai, se transforma, às vezes volta de um jeito um pouquinho diferente. Sim. E eu acho que é viver e poder estar lidando com a situação de uma forma presente, né? Eu acho que tem um termo na psicanálise que se chama continência. Continência no sentido de você conter, de você estar junto, de você compartilhar. Então, por exemplo, antigamente os almoços ou jantares de família, né, de domingo, todo mundo junto e tal. Dizer que hoje não tem, estaria errado. Eu acho que tem. Que está diferente do que era, onde de repente o avô ou a avó que tinham ali um lugar na família completamente diferente, por exemplo, dos avós de hoje, que ajudam a cuidar dos netos muito mais, às vezes com funções de pais, porque o pai e a mãe estão trabalhando o dia inteiro, mas é uma maneira diferente de se viver em família, mas continua sendo família, porque é a família responsável pelo primeiros modelos de identificação precoce da criança. E isso não vai mudar. Tem coisas que não mudam. Mudam as maneiras e os processos. Mas tem certas bases que permanecem. Sim, eu concordo com você. Tanto é que se a gente fosse colocar de um ponto de vista das mazelas sociais, tal, né? Eu entendo que um dos problemas aí, geradores de N questões e problemas sociais, é um pouco essa ausência de família, né? Sob qualquer configuração. Porque eu acho que o que me pega, assim, família, se eu for colocar um valor, ela está funcionando, é onde tem afeto. Né? Então, onde tem cuidado, seja de pai, mãe, o que for. Ou um substituto, não importa quem. Sim, eu acho que esse é um elemento, né? Que, sei lá, pela história, né? Eu tenho feito uma pesquisa sobre felicidade aí, tem uma disciplina nova que eu vou dar. E o que você me diz, né, sobre isso, a felicidade? Então, tendo a família como essa questão do afeto e a felicidade. Assim, por exemplo, dentro desse contexto, felicidade tem uma raiz latina aí que aponta para sorte, quase que num nível de sorte no jogo, que é a raiz felicitas, né? Então, pelo saldo da minha leitura, sim, a felicidade aí dentro do nosso assunto, que é a família, ela está ligada um pouco a isso, sim, também, sabe? O acaso, né? Que é um pouco do que a gente acompanha. A literatura trata disso, né? Sei lá, Tolstói, Ana Karenina, começa o livro falando algumas... as famílias felizes são todas iguais, as tristes, cada um de um jeito, né? Então você percebe que tem esse componente do imponderável aí, né? Mas que, no meu modo de ver, ele passa pelo afeto. Mas é curioso, necessariamente pode ser algo também que passe a dimensão do cuidado que eu estava falando, né? Eu costumo ver por aí eu, mais como professor, né, um pouco como historiador, mas mais como professor, a identificação, assim, na nova geração, daquele que, de alguma forma, ele está dentro de um circuito lá de cuidado, com quem convive com ele, pode ser pai, tio, tia, numa outra configuração de família, né? Fica a dica. As famílias são distintas em estilo e tamanho. Aquele padrão formado pelo homem da casa, esposa e filhos é coisa do passado. A comédia Modern Family mostra de forma sincera e divertida a complexidade da composição da vida familiar de hoje em dia. Phil e Claire, um casal que mantém uma relação boa, tem 3 filhos. As coisas nem sempre são fáceis, especialmente quando se tem uma filha adolescente que está amadurecendo rápido demais
outra filha muito inteligente e um filho travesso. A série conta ainda com Jay, um homem que está passando pela crise da meia-idade e é casado com Glória, uma colombiana linda, apaixonada e bem mais nova do que ele. Ela é recém-divorciada e tem um filho de 11 anos. Aliás, um dos filhos de Jay, este homem de meia-idade, é casado com outro homem com quem tenta adotar uma criança estrangeira. Bem, falando em novas composições familiares, a dica de hoje do Mentalistas é a série de TV norte-americana Modern Family, ou na tradução literal, Família Moderna. Mentalistas. Estou conversando aqui na Rádio Estadão com o historiador Fernando Amed, a psicanalista e psicóloga Ruth Blay Levinsky. Eu queria trazer uma outra questão para a gente discutir aqui. As gerações, né, que a gente fala aqui, que muitos conceitos de família, os valores de cada família, as crenças, muitas vezes, a gente pode pegar a religião, né, como uma base aí desse passar de bastão, né, entre as gerações. Como é que você vê essa questão, né? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, estão vivendo mais tempo. Vai melhorar essa frase, né? Porque ficando mais velhas ainda tem um componente pejorativo, mas as pessoas estão ficando vivas por mais tempo. Até pouco tempo atrás, aí o professor pode me corrigir se eu estiver errada, acho que ele tem até uma melhor informação sobre isso, né? Da questão da longevidade. Não, uma longevidade hoje em dia, as pessoas estão beirando aos 100 anos e estão bem cognitivamente. As profecias bíblicas parecem estar se realizando. E aí, que profecias bíblicas? Viveu 102, 120 anos, teve vários filhos. É verdade, Parece, demais. Eu tô falando a sério. Vamos chegar lá, né? Eu respeito muito esse tipo de sabedoria que tá lá nos livros clássicos. E né? aí eu queria saber a opinião de vocês, né? Eu queria saber do ponto de vista comportamental e das relações e também da história. Como é que essas gerações que estão ficando mais tempo vivas, elas interferem nessas crenças, nos valores que são passados para as gerações que estão chegando. Então, pessoas que estão tendo bisnetos, né? Enfim, acho que a gente pode começar primeiro pela questão histórica, né? Como é que você avalia essa questão das gerações que estão ficando mais tempo vivas na Terra, né? Eu penso assim, né? Primeiro, eu vejo assim, o jovem eu vejo que é quase uma descoberta. Viveu-se muito na história sem esse conceito de jovem, né? Então, de repente, era aquela pessoa que não estava trabalhando, mas tinha que trabalhar logo, e isso começava lá pelos 8, 10 anos, etc. Né? Eu identifico essa ideia do jovem, por exemplo, na medida que você tem um enriquecimento maior, do ponto de vista do capitalismo, mesmo no século XX. Né? E eu cravo muito na década de 60, né? Que você tem assim, uma primeira geração que se auto-intitula jovem, que busca uma liberdade, e que se segmenta no capitalismo com um tipo de música, um tipo de filme, esse tipo de coisa, né? O que eu saco é assim, por exemplo, essa geração, até a década de 60, me parece, tem um conceito muito, muito caro. Eu também sou leitor de Freud, enfim, não profissional, mas né, é uma referência para mim. O conceito de choque de geração, no meu modo de ver, parece que ele vai minguando a partir da década de 60. Aí, eu estou especulando aqui, né? É uma espécie de trabalho em movimento, né? O que eu identifico hoje, que aí é uma mudança com relação à história e tal, parece assim uma certa equalização maior entre filhos, pais, avós, no que diz respeito à conversa, papo. No passado a gente falava iniciação sexual, então, por exemplo, é absolutamente suposto alguém que tenha 18 anos, que está começando a namorar, seja menino, seja menina, independendo da orientação sexual dela, que venha para casa, na casa dos pais, e os pais topam, os pais convidam, fiquem. Então, o que eu vou percebendo é uma certa equalização maior, né? Mas eu quero ouvir o que você pensa, Ruth, com relação a isso, que passa muito por um tema nobre, né, da psicanálise, né? Eu acho que você está trazendo um aspecto da questão das heranças, né? Eu acrescentaria que a questão das heranças, pegando pela psicanálise, vamos começar então a falar dos modelos, né? Uma criança pequena, ela vai, à medida que ela vai crescendo, vivenciando no ambiente familiar, ela vai internalizando modelos.
Esses modelos, ela, com certeza, quando ela for pai e mãe, ela também vai passar já de uma forma transformada. Por quê? Porque ela recebeu de um jeito, ela teve as experiências dela durante a vida, mas aquele núcleo que ela recebeu está lá e ela também vai passar. Nós estamos vivendo, por exemplo, e já vivemos, e aí acho que o Fernando também pode falar melhor do que eu, situações no mundo, por exemplo, de guerras, né? Onde as famílias às vezes têm que ser separadas, o pessoal tem que sair do país, a gente está vendo o que está acontecendo agora com os imigrantes, que aliás assim, é um tema muito que vai aparecer no Congresso. Então, se a gente pegar, por exemplo, pesquisas que foram feitas durante o Holocausto, na Segunda Guerra, a gente verifica o seguinte, que quando existe um trauma muito profundo diante de uma experiência vivida, tem dois caminhos. Um caminho é que a pessoa pode ficar com aquilo encapsulado, guardado dentro dela, estou falando emocionalmente falando, né? Ou ela pode transformar isto num pensamento, colocar para fora, mas é muito comum a gente até notar que pessoas que viveram um sofrimento muito grande na guerra nem querem falar do assunto, né? Elas geralmente negam, porque aquilo dói tanto, são lembranças tão difíceis que em geral ficam guardadas. Mas é isto daí que fica guardado, não significa que não passe para outra geração. Isso daí vai ser transmitido. E por que hoje também nós temos tantas doenças psicossomáticas? Porque tem um tanto que são de heranças, porque às vezes essas coisas encapsuladas, que essas emoções guardadas, elas irrompem e podem se transformar em sintomas psicossomáticos, então as úlceras, as enxaquecas e etc. Diante da velocidade com que nós vivemos hoje, tudo fica muito tumultuado e a ansiedade cresce. Mas não significa que as heranças não passem de gerações em gerações. Elas passam sim. Por isso que esses segredos, esses traumas, quando não trabalhados e ficam ali guardados, chega uma hora, ou eles passam para outra geração, ou eles irrompem no indivíduo e se transformam em problemas psicossomáticos, né? Isto que você falou de uma maior igualdade entre as gerações, a gente vê até na moda, né? Tem muita mãe que se veste igualzinho à filha adolescente, né? E isto, de alguma forma, dificulta esse papel diferencial de pais e de filhos, né? E eu acho que tudo isso está acontecendo, mas não significa que a gente não tenha a figura de pai e mãe, só que não é como era na nossa época, que eu lembro que a minha mãe falava, quando o pai dela só olhava, já todo mundo ficava quieto. Hoje em dia, por outro lado, a gente pode até achar que é bom, tem uma espontaneidade, uma liberdade maior do pai falar com o filho, mas precisa ter esta diferenciação entre as gerações para acontecer toda essa, como é que eu vou dizer, toda essa diferença do que é um pai e do que é um filho, em termos de função. Os papéis são diferentes, né? Como a gente, porque assim, por exemplo, como professor a gente observa isso também, né? Então, sei lá, se fosse comparar, todos nós sabemos disso, sei lá, década de 30, 40, como que era a postura, alunos levantavam, ficavam em pé quando o professor entrava, isso não rola hoje. Tem, digamos assim, tem uma certa cortina de fumaça, borra um pouco, mas as coisas vão bem quando o aluno sabe quem é o professor. Exatamente. Então. Sim, totalmente, porque mas aí é uma outra coisa que tem a ver com os últimos anos, assim, que não é imposto. Não é imposto. Então vai se dando, de repente, pela expectativa, porque no fim das contas o aluno tem a expectativa de que o professor seja aquele que traga luz, né? Que é o que se fala, o aluno seria aquele não portador da luz, né? O alumni aí, né? Então tem uma expectativa de que ele alie conhecimento e tal. Então eu concordo. De alguma forma os papéis permanecem, sejam inconscientes ou não.
Uhum. Né? Bom, a Mas gente só para dar uma concluir. complementada, eu acho que você falou, é importante que o aluno saiba quem é o professor. Mas eu acho que também é importante que o professor ofereça a este aluno, em termos de atenção, de cuidado, né? E que seja uma relação Não há dúvida. afetiva, porque isto vai facilitar que o aluno saiba quem é o professor. Então, ela é bilateral. Sim, ela é bilateral. Vai depender da qualidade relacional que se forma. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Mentalistas. Estamos falando sobre as famílias. Não saia daí. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Estamos falando aqui no Mentalistas dessa semana sobre as novas configurações familiares, o conceito de família e como isso modifica ou não as relações interpessoais ali entre os integrantes dessa família. Recebo aqui no estúdio da Rádio Estadão o historiador Fernando Amédio, a psicóloga e psicanalista Ruth Blay Levinsky. Ruth, nesse congresso que vai acontecer agora no mês de agosto, no comecinho de agosto, você citou que vocês também vão falar sobre a questão dos refugiados, a separação dos integrantes das famílias, né? O que vocês pensam em abordar nesse aspecto? Como é que a gente pode ter novas configurações familiares a partir desse movimento migratório que o planeta vive hoje em dia, né? Então, o Congresso, ele basicamente vai funcionar em 3 eixos. Questões emocionais ligadas à macrocultura, questões emocionais ligadas à microcultura e o terceiro viés vai ser a questão clínica entre a relação analista-paciente. Essa questão dos imigrantes, que é uma questão muito atual da contemporaneidade, ela traz 2 movimentos, a meu ver, que podem ser aparentemente contraditórios, mas eles não são. Se de um lado a família consegue estar junta, saindo do seu país e buscando alguma coisa melhor, isto de alguma forma pode até trazer uma união maior, porque o desamparo, a angústia, chegar num lugar que não se sabe a língua, não se tem casa, são tantas coisas a serem construídas que até por uma questão de, vamos dizer, autoproteção, a questão não só da família, mas a questão, por exemplo, de outros imigrantes que falem a mesma língua, acabam se juntando num sentido de buscarem um certo alento diante dessa situação. Então, eu acho que nós vamos discutir no Congresso muito quais são as repercussões e consequências emocionais desse processo. A gente já sabe em outras épocas que aconteceram situações assim, e então trazem consequências, como eu citei há pouco, a questão do Holocausto ou outros tipos de dificuldades que se tem em vários países aí que a gente tem conhecimento. Eu acho que a questão da família, ela tem que sobreviver. Se a gente pegar um pouco pela lei da seleção natural, quem atravessa num barco de borracha o rio para chegar no outro lado, no outro país, quer dizer, tem uma ânsia de estar vivo, né, com todos os riscos que corre, enorme. E a família, às vezes, consegue estar junto, às vezes um morre pelo caminho. Foi curioso, estou lembrando aqui, um pai que perdeu a família e que quis voltar para sua cidade de origem para enterrar os filhos, né? Quer dizer, a volta à origem também é algo que a gente pode pensar. Então, são questões afetivas que, às vezes, em uns estão mais presentes, em outros ficam uma raiva muito grande de não querer mais falar, não querer voltar mais para aquele país, porque o sofrimento é grande. Mas são afetos, de qualquer forma. Seja querer voltar para enterrar os seus na sua terra natal, ou seja, não quero mais ver, saber mais deste país, são maneiras de expressar toda aquela vivência
ter que recomeçar, né? E eu acho que tem muita coisa aí para ser debatida. Sim. É interessante que o ano passado eu fiz uma série sobre refugiados no Brasil, né, uma série especial, e eu conversei com um sírio que estava aqui há pouco tempo, em São Paulo, né, na capital paulista. Ele era especialista em hotelaria, tinha uma boa carreira lá na Síria, chegou a trabalhar em outros países ali para a Europa e tal, mas a vida dele, ele é sírio e a vida inteira ele passou por lá. Mas era uma rotina que ele relatou aqui pra gente de, por vezes, ataques à bomba, explosão de carro, o Estado Islâmico crescendo cada vez mais, a atuação do Estado Islâmico por lá. Mas ele veio pro Brasil, deixou o pai e a mãe e uma irmã. E ele relatava que ele queria muito poder voltar, mas em paz, numa terra em paz, sem ter aquela a coisa toda do Estado Islâmico por lá. Mas como isso não, ele tem a noção de que isso não seria possível, ele queria mesmo poder trazer os pais para cá, trazer a família dele para cá, para não ter justamente essa ruptura, né? Porque é muito difícil viver sozinho numa terra, ainda mais o sírio para adaptação no Brasil é muito difícil, muito difícil. É difícil. Então, eu até queria que você trouxesse para a gente aqui do ponto de vista histórico, né? Na sua avaliação, quais foram os grandes movimentos migratórios que a gente teve, né? A própria Ruth já citou a questão do Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, a saída de muitos judeus ali da própria Alemanha para outros países, né? Como esse movimento migratório não existiu até agora, esse que a gente está vivendo agora, você acha que é o maior movimento migratório que a gente já teve? Não, assim, proporcionalmente, bom, descontando aí a chegada há 40 mil anos atrás, né, dos hominídeos, digamos assim, né, aqui a América e tal, proporcionalmente, o movimento migratório foi aquele do final do século XIX, início do XX, que repercutiu aqui no Brasil também, né? As Américas, a vinda tal, medida de um ponto de vista proporcional, né? E a gente tá vendo outro agora, né? O que eu chamaria a atenção, indo na linha do que a Ruth está colocando, assim, eu colocaria uma coisa, porque nosso papo é sobre família, né? Então eu colocaria o seguinte, assim, a gente está mais acostumado, não estou falando da gente aqui da mesa, mas acho que em geral, assim, as pessoas, quando elas nomeiam bens sofisticados, né? Então os bens sofisticados em geral são os materiais, né? Uma Ferrari, um Porsche, uma casa, uma viagem para tal local, né? Esse tipo de lance, né? A família é um bem fundamental e extremamente sofisticado, né? Então a gente vai percebendo assim, ao longo da história, como a Ruth colocou, por exemplo, o Holocausto e tal. Então são esses instantes terríveis que causam um trauma nesse bem sofisticado que é a família, né? E a gente sabe o que vem depois, na sequência, né? O sentimento, perda, desorientação, tristeza, amargura, né? E tudo isso. A gente está vivendo, eu acho que o que está rolando com os imigrantes passa um pouco essa dimensão, mas nada é comparável para mim ao que rolou no século XX com relação ao Holocausto. Nada pode ser comparado. Mas tem um elemento a mais, que eu acho que está um pouco abalando esse bem sofisticado que eu estou falando, que é a família, que é essa volatilidade que a gente está se vendo aqui no século XXI. Aí. A gente não sabe bem para onde que vão as coisas, o que está sobrando, o que vai ficar. Então, eu acho que tem muito a ver a gente, nessa bancada aqui, retomar esses grandes traumas aqui, tipo o Holocausto, tipo que está rolando agora. Mas tem uns que parecem mais invisíveis, né? E que são meio que você não sabe definir o que está acontecendo, né? Agora, eu acho que tem uma questão, pegando também o homem contemporâneo, que hoje em dia a questão do homem narcísico, do homem estar vivendo muito só com ele mesmo, também é muito marcante no mundo contemporâneo. E ele acaba buscando afetos muito através dessa questão fluida, né? Como o Bauman falava, amor líquido, no sentido de ele quer naquela hora ter um prazer imediato, conversa com alguém, liga lá o computador. E a questão do compromisso, a questão da continuidade, nem sempre é importante. Eu acho que antes era muito difícil alguém pensar, falar assim, eu vou casar, mas eu não quero ter filhos. Hoje em dia você ouve jovens falando Eu conheço isso. muita gente que não Então. quer ter filhos, né?
Então, eu acho que essa questão da individualidade hoje, ela é muito forte no sujeito, né? Vou fazer carreira primeiro e vai deixando, né? São muitas questões individuais. E mesmo os pais de meninas, né? Por exemplo, aí eu vou falar em primeira pessoa, você tem essa preocupação total. O que no passado seria natural, preocupar-se com casar-se, né? Com um bom casamento, como foi com gerações Os pais anterior. arranjavam casamentos antes, Com certeza. Com certeza. Hoje não. Hoje você fala, não, vai, estuda, tal, vai... Você não está nem pensando se é sua filha. Pode ser filha ou filha, mas você está querendo que ela estude e tal e vai para frente. Eu concordo, mas aí, será que a família vai acabar, então? Se continuar essa promoção da individualidade? Agora é polêmica, hein, pra vocês. O que vocês acham disso? Não. Eu acho que a família, independente da configuração que tiver, ela é a matriz de formação de modelos identificatórios. Eu acho que ela não vai acabar, embora alguns antropólogos digam que sim. Eu acho que, independente do modelo, se a gente pensar o que era a família antes, o que é hoje, ela é diferente, mas ainda continua tendo família. E eu acredito que ela não acabe. Bom, e você, enfim, Fernando? Eu acho que não, pelo menos não proximamente. Agora, o meu cenário mais terrível, assim... Ele começa em 1936 com o Admirável Mundo Novo, do Huxley, da Aldous Huxley, né? Então, que aí eu vejo algumas semelhanças, né? A gente está aqui um pouco especulando, né? A semelhança é a seguinte, por exemplo, sexo desconectado da ideia de ter filho. Chegamos lá, pelo menos do ponto de vista de uma certa classe social educada do Ocidente, né? Então, se desvinculou, pílula entra nisso e tal, né? Esse é um lado. O outro, uma ideia pragmática, assim, de que é uma péssima relação de custo-benefício. Primeiro, se casar, porque você tem que enfrentar dificuldades do dia a dia, transtornos, aquilo tudo, né? Então, por exemplo, a relação, a durabilidade dela, que de repente te traz incômodo, né, e tal. Segundo lugar, ter filho, né? Então, assim, uma certa ideia de que, por que eu vou ter filho, né? Tem que cuidar, tem que levar para cá, para lá, e fazer todas essas coisas, né? Nesse cenário meio Admirável Mundo Novo, por isso que eu falei que é um cenário mais negro, né? Até passa a ideia que a família, num dado momento, se torna obsoleta, né? Mas eu concordo, francamente, assim, eu não vejo sinais próximos de que isso venha a ocorrer, família acabar, mas eu acho né? que se a gente... Mas obsolescência eu até saco um pouco. Então, mas eu acho assim, se você partir de um modelo tradicional, aí fica complicado. Aí você fala, já não é mais. Se você tiver uma abertura de que as coisas estão se transformando ao longo da cultura, então você pode dizer, bom, a família continua de um outro jeito. Alguma né? maneira, Quer dizer, estou falando em termos de matriz. Sim. Né? Olha, o debate iria longe, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu queria só fazer um convite para você, ouvinte aqui da Rádio Estadão, que quiser participar, né, do Congresso Internacional de Psicanálise de Casal e Família. Quais são os dias que vão acontecer esse congresso? Conta pra gente um pouquinho, Ruth. Então, o congresso vai ter profissionais de todas as origens e lugares. Então, vem professores da França, da Itália e os nossos aqui brasileiros. Vai ser de 3 a 7 de agosto, na Faculdade Anhembi Morumbi da Vila Olímpia, na Rua Casa do Ator, né, 275. E onde a gente vai debater todas essas questões que hoje inquietam, né, sobre família, inclusive sobre o que significa hoje você viver uma experiência de uma terapia de casal, que eu acho que hoje está muito mais aberta do que era antigamente. As pessoas buscam querer pensar, discutir, se conhecer melhor. Então, tanto do ponto de vista da clínica, quanto do ponto de vista da cultura interferindo no psiquismo e do psiquismo também interferindo na cultura, a gente vai debater as questões de migração, as questões de gênero, vão ter muitos filmes que vão ser debatidos. Então, acho que a programação está muito interessante. Eu convido a todos que quiserem participar, vai ser um prazer.
Legal. Muito bem, essa é a Ruth Blaik Levinsky, que é coordenadora do Congresso Internacional de Psicanálise de Casal e Família, também psicóloga e psicanalista. Obrigada, Ruth, pela sua entrevista. Eu que agradeço aí a oportunidade e espero ver vocês no Congresso. E também agradeço o historiador Fernando Amed, professor titular da Faculdade de Comunicação da FAP, doutor em História pela FEFELET da USP. Obrigada, professora. Até uma próxima. Eu que agradeço. Uma delícia estar aqui. Eu queria só citar um livro, posso? Claro, por favor. Quem se sentiu interessado sobre o tema, tem um verdadeiro clássico da historiografia francesa que se chama História Social da Família e da Criança. O autor é Philippe Arriet. Escreve Arriès, sendo que o acento ele é agudo. Posso Okay? só fazer uma parte, até fazendo uma propaganda aqui do marido, que fez um doutor, ele é psicanalista também, mas ele fez um doutorado na história medieval, e o Arriet, ele contesta no livro dele a questão da adolescência, né? Sim. E que depois de muitos anos, aí ele próprio viu que foi um erro, vamos dizer, conceitual dele, dizer que não existia adolescência, que a adolescência vinha por questões sociais e tal. E até o meu marido fez uma tese comparando a adolescência desde a Idade Média até os dias de hoje, e você vê que aquilo que é intrínseco do ser humano permanece. O que vai mudando e se transformando são outras questões que vão sendo adaptativas à cultura. Legal. Né? Gente, obrigada pela participação, viu? Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Oh, família, família, família. O Mentalistas desta semana fica por aqui e você pode ouvir esta edição e todas as outras no nosso site radio.estadão.com.br. Nos trabalhos técnicos, Roger Palme, apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão, Paula Marinho, e diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima! Procura uma farmácia de plantão. O choro do nenê é estridente. Se não dá pra ver televisão,